Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Segundo vídeo aqui sobre esse desafio aqui referente à parte aqui de seleção de ferramentas para execução de furos e cálculo de RPM. No último vídeo a gente falou um contexto geral, né, sobre algumas observações aqui sobre essa parte aqui dos furos. E vamos aí para agora para a resolução mesmo aí da situação problema, né? O desafio dos furos. Um furo de 4 milímetros e um de meia polegada, então a gente tem que selecionar as brocas, as ferramentas e calcular RPM para o último furo, né? Nesse caso, calcular RPM de fato aí para meia polegada e para 4 milímetros. Bom, vamos primeiro aqui com o de 4 milímetros, né? O menor. As ferramentas para execução desse furo, basicamente duas, né? Broca de centro, 1,6 milímetros, né, e a broca paralela de 4 milímetros, né? Broca de centro, né? A broca de centro, tem aqui uma imagem de uma broca de centro, ela tem um objetivo de realizar furos guias, né? Furos guias. A broca de centro é muito comum, também de uso num ciclo de torneamento, né? Principalmente de peças que precisam ficar, né, fixas ali com a ponta móvel, né? Por causa do tipo de execução que você vai fazer, então a contraponta acaba ajudando ali na fixação, né, placa e ponta, né, placa de arrasto e ponta, enfim. Então é muito comum o uso dessas brocas para esse tipo de execução. E outra característica também é para execução de ciclos de furo guia, né? A pessoa que trabalha na parte CNC também é muito comum, né, a parte de centro de usinagem, né, fazer as marcações com a broca de centro para depois a execução dos outros furos, né? Mas obviamente no ciclo convencional funciona da mesma forma, né? Só que acontece no ciclo convencional, né, exemplo, você vai para uma furadeira, uma furadeira de bancada como essa aqui, o que acontece? Você não tem guias laterais que vão te dar ali base para deslocamento de coordenadas, né? Normalmente o que acontece? Você vai ter lá a peça, né? Você vai fazer a traçagem da peça, né, da traçagem referente ao furo, e com base naquela traçagem você vai fazer a marcação desse centro, né? Normalmente ocorre lá com punção de bico, mas pode também ser executado com base ali na broca de centro, né? Então você faz a traçagem e faz a execução ali com a broca de centro, ou também pode fazer a marcação com punção e depois com a broca de centro, não tem problema nenhum, né? Isso aí é mais utilizado quando você precisa ter mais precisão ali na execução do furo, e normalmente você vai ter várias brocas ali no ciclo, né? Então aí referente à seleção de ferramentas para essa broca de 4 milímetros, broca de 1,6, um detalhe da broca de 1,6, assim como as outras brocas também, mas vale aí essa observação. O que acontece? No furo com a broca de centro, você tem a extremidade guia e tem a parte chanfrada, nessa parte aqui com chanfro, que vai fazer de fato ali o guia cônico para acomodação da broca, né? Então o furo ele tem que ser executado pelo menos até a metade dessa marcação guia aqui. Então quando a gente informa que ela tem 1,6 milímetros de diâmetro, é referente a essa parte aqui, né? Ela tem obviamente aqui esse diâmetro maior, tem esse diâmetro maior que a gente não tá especificando, né? Normalmente ali para a seleção que importa é essa referência ali do guia, né? 1,6 milímetros. E depois aí você tem a relação para a acomodação, né? Então a de 4 milímetros aí ela vai encaixar perfeitamente. As outras com diâmetro maior, 3,2 e 4,5, é referente a o guia, né? Essa de 4,5, por exemplo, aqui ela é maior do que o próprio diâmetro final da broca, né? Então você não iria conseguir centralizar perfeitamente, né? A de 3,2 ela já tem um diâmetro elevado, né? Então você talvez não, exemplo, um furo que fosse precisar, né, a parte do chanfro ali da broca, né? Parte do chanfro aqui da broca, essa parte aqui do chanfro da broca, provavelmente ele iria ultrapassar até os 4 milímetros, né? Então por isso que a seleção aqui dessa broca com diâmetro menor. Então basicamente seriam as duas ferramentas. Primeiro, broca de centro 1,6 milímetros e a broca com diâmetro de 4 milímetros. Aí o detalhe, você vai utilizar as duas brocas, tem cálculo para RPM para as duas, né? Mas no caso aqui a gente só vai
calcular o diâmetro final. A regra ali para o cálculo, né, você precisaria ter ali com base no fabricante ou tabela indicativa o uso da velocidade de corte para esse tipo de broca. No caso aqui, a gente tem uma tabela indicativa para HSS paralela, né, que são essas brocas aqui, né, ou seja, brocas aqui paralelas. Lembrando um detalhe interessante, nessas brocas elas têm condições de ângulos, ou melhor, você pode ter condições de ângulos diferentes, levando em consideração ali o tipo de material. Né? A gente não está falando sobre ângulo especificamente nesse vídeo, a gente tem até um vídeo mais antigo que a gente fala sobre questão de ângulos, mas vamos deixar aí marcado aí para a gente falar novamente aí sobre os ângulos e aplicação com base no tipo de material. Né? No caso aqui a peça 1010/1020, né? Ou seja, aço com baixo teor de carbono. Então, supondo que já seja uma broca específica para esse tipo de material ou que esse material se enquadre, né, na gama de materiais que a broca possa ser aplicada. Beleza, então vamos calcular aqui a RPM para a broca de 4 mm para a gente finalizar o vídeo. Aqui na relação de material, né, aqui a gente tem, né, diversas velocidades de corte, né, seus respectivos tipos de material. Muita gente, principalmente quando você está iniciando, né, pensa que a relação do cálculo para a execução do furo é com base no material da broca. Né, com base no material da broca. Obviamente, o material da broca é relativo a condições testes aí do fabricante para poder dar a indicação ali da velocidade de corte. Né, mas ali a indicação do material é referente ao material da peça, né, o qual vai estar sendo executado ali o furo. Né. Então, nesse caso aqui, a velocidade de corte 25 metros por minuto. Né. Então, seria essa a velocidade de corte. Então, vamos aqui para o cálculo. Né. O cálculo referente a RPM, você vai ter a velocidade de corte multiplicado por 1000. Já falei outras vezes, né, esse fator 1000 ele está ligado à questão de conversão, né, do valor de milímetros, né, para o processo. Né? Então, nesse caso aí, você vai ter VC vezes 1000, π vezes D, né, vou colocar aqui π como 3,14, multiplicado por D, D é o diâmetro da broca, nesse caso aí 4 milímetros. E aí volta aquela informação, né? Quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Né? A gente vai até fazer um vídeo explicativo sobre isso. Né? Vou colocar aqui no simulador para a gente poder falar melhor sobre isso. Né? Isso ainda gera muita dúvida, né? Mas, poxa, o diâmetro menor era para ter a rotação menor. O diâmetro maior era para ter a rotação maior. Mas a gente vai explicar isso aí melhor, tá bom? Beleza, então nesse caso aqui a velocidade de corte, substituindo, a gente já verificou que era 25 metros por minuto, né, com base ali no tipo de material. 25 metros por minuto, né, e aqui o D, o diâmetro, a gente substituiu pelo diâmetro da broca, que foi 4 milímetros. Né, então você vai ter 25 multiplicado por 1000, vai dar 25.000. E aí você vai ter 25.000 dividido por 3,14 multiplicado por 4, né? 25.000 dividido por 3,14 multiplicado ali por 4. Né? Vai dar 1990. Né? N igual a 1990. Né? Brocas que são de outro tipo de material, né? Principalmente com cobertura, né? Ou de metal duro, né? Ou brocas com insertos intercambiáveis. Normalmente as indicações de velocidade de corte são bem mais elevadas. Né? E aí você tem rotações indicativas muito mais elevadas, obviamente, na maioria dos casos não são processos indicativos ali para um ciclo de furação convencional, né? Utilizando uma furadeira de bancada, uma furadeira de coluna, né? Que normalmente não atinge essas rotações. Nessa rotação de 1990, inclusive é uma rotação elevada, né? Dependendo do tipo de furadeira que você for utilizar, não vai encontrar essa indicação. Né? Você pegar arquivos mais antigos, né? Referências, o que é que vai trazer? Utiliza a primeira rotação ali menor, seria subsequente, né? Menor, né? Por exemplo, você está com a furadeira que a rotação máxima dela é 1400. Então se é 1990 o cálculo, utiliza 1400. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Por quê? É uma diferença muito grande ali de rotação, né? A gente está falando aí de uma diferença praticamente aí de mais de 25%, né? De
de diferença ali da rotação indicada para a rotação que vai ser aplicada, né? E isso aí a gente sabe que impacta diretamente aonde? Se você vai ter uma rotação menor, a velocidade de corte vai ser menor. A tendência de desgaste precoce da broca é muito alta. Dependendo do tipo de rotação que você for utilizar, que não seja adequado, a pressão de corte vai ser tanta que vai quebrar a broca, né? Então, muito cuidado com isso, né? Fez o cálculo ali indicativo, faz um teste base, né? Se você tiver ali uma diferença grande ali referente à rotação, porque você pode ter sérios problemas aí durante a execução, né? Bom, então é isso. Fica aí essa rotação aí para a broca de 4 milímetros. Valeu!